Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Seja muito bem-vindo ao Tapa, Enio Viterbo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e vamos fazer de tudo para ser um belíssimo episódio. Com certeza. Para quem não conhece o Enio, eu conheci seguindo no X, eu super recomendo, também tem no Instagram. E o Enio é advogado, é doutor em História pela Universidade de Lisboa, bacharel em Direito pelo Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, com estágio pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, investigador colaborador do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Muito legal te ter aqui, Enio. Eu tenho acompanhado bastante tuas publicações. Tu me chamou a atenção inicialmente porque tu faz a contagem de entrevistas do Gilmar Mendes, e muito mais, né? E até estava me preparando aqui para o episódio, estava vendo toda a quantidade de conteúdo que tu produz, né, para mostrar tudo que está acontecendo no Brasil. Esse é um trabalho interminável. Haja tempo. Sim, é bizarro, né? A gente tem que ficar todo dia, quase toda hora, né, na verdade. O que não falta, pelo menos isso, né? O que não falta é conteúdo, né? A gente sempre tem uma barbaridade para mostrar. Exatamente. Bom, tem várias perguntas para te fazer, mas antes vamos pagar as contas aqui do Tapa. Então, começando, eu quero oferecer aqui para o pessoal o Concierge Bitcoin, né? Se vocês forem sancionados pela Lei Magnitsky, o Bitcoin ainda serve, tá, viu, Moraes? Se tu estiver vendo. Mas, fora isso, para que você que tem interesse em ter um ativo ao portador, que você consegue carregar em qualquer jurisdição do mundo, que é uma propriedade privada que está fora do controle estatal, que ninguém consegue te diluir, não tem inflação, é o contrário, é um ativo finito, o Bitcoin é a solução. E o Concierge Bitcoin, que é um serviço que a minha consultoria oferece, ele existe para justamente ensinar os clientes a tomarem autocustódia com segurança, a entenderem o ativo e fazerem muito mais coisas com eles. Então, se vocês estão começando essa jornada em Bitcoin, têm interesse em saber mais, vocês podem entrar em tapadamainvisível.com.br/BTC, porque lá vai ter algumas instruções, vou botar na tela aí, vai ter algumas instruções sobre o que vocês podem fazer para começar a acumular. E caso tenha interesse de fazer mais, entre em contato comigo nesse site mesmo, tapadamainvisível.com.br/BTC, tem meu contato e daí a gente pode agendar uma conversa e fazer, né, ver se o Concierge Bitcoin é para você. A ideia é ajudar os nossos clientes a se tornarem soberanos com Bitcoin. A gente está batendo já quase 70, não, já estamos em 70, o grupo 70, se eu não me engano, de atendimento desde 2021. Então, venha você também tomar custódia do Bitcoin. Depois temos a CETI, que é a nossa parceira há muitos anos já, que a CETI é a empresa do Rafael Lima, do Ideias Radicais, e do Francisco Litvai, entre outros sócios, que ajuda você, brasileiro, preocupado com a situação do seu país, né, e eu entendo, a você se proteger saindo do Brasil, ou buscando uma carreira internacional, buscando fazer uma segunda cidadania, é basicamente aplicando a teoria das bandeiras, que já foi tema de episódio aqui do Tapa há muitos anos, e quem seguiu já começou a se preparar para esse caos que a gente anda vivendo há mais tempo. Qual é a ideia, né? Vocês podem abrir, por exemplo, uma offshore com a CETI, abrir em Neves e outras Ilhas Virgens Britânicas, ou qualquer lugar que for mais adequado para a sua situação. A partir daí, por exemplo, abrir uma LLC, uma empresa nos Estados Unidos, para ter os seus investimentos lá, abrir conta no exterior, diretamente no país, sem precisar fazer uma offshore, e muito mais. A ideia é proteger, seja a sua renda, seja seu patrimônio, seja seu emprego, da variabilidade de qualidade das jurisdições, né? E o Brasil, hoje em dia, cada cliente que eu falo mais aí do Concierge e outros empresários, está todo mundo se preparando para caso o PT fique no poder, que é algo que eu vou querer perguntar para o Enio, porque assim, né, eu acho que vai vender muito, infelizmente, para nós aqui, brasileiros, a tese, né, de se proteger do Brasil está cada vez mais forte. Penúltimo, a gente tem a Proteus Associados, que é a minha empresa, eu trabalho na minha consultoria, o Concierge até um produto dela. O objetivo da Proteus é principalmente fazer projetos de energia
seja eles aqui de empresariais, sejam projetos pessoais, né, sua física, botar na sua casa uma placa solar, por exemplo, ou botar sua empresa no mercado livre de energia, fazer uma fazenda solar para geração de renda. Isso tudo são alternativas que a Proteus trabalha em parceria com empresas que implementam toda a solução completa. E a gente faz sempre a avaliação gratuita do seu caso. Então, até para conhecer um pouco mais a Proteus, é só entrar em proteusassociados.com.br que eu vou conversar com vocês também, eu ou a minha equipe. E para fechar, a gente tem o 12º Fórum da Liberdade, né? Desculpa, Fórum Caminhos da Liberdade, do IFL de São Paulo, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que está organizando, que vai ser agora dia 11/9, no Teatro Vibra, em São Paulo, vai acontecer esse 12º Fórum. Vai ser um grande evento, já tem grandes nomes confirmados como Marcos Troirro, Sandra Chaio, Jorge Gerdau, Mônica Salgado, Fábio Gurgel, cujo tem um ótimo episódio aqui no Tapa, de alguns episódios atrás, eu recomendo para todo mundo. O Léo Lins, que vai receber o Prêmio Liberdade 2025. Então, se vocês quiserem saber mais ou saber mais sobre os ingressos, vocês também podem procurar no Instagram, @Fórum Caminhos da Liberdade. E para você que é ouvinte do Tapa e quiser se inscrever para ir lá a São Paulo ver esse grande evento, conhecer outros liberais, vocês podem usar o código TAPA20, tudo maiúsculo, tudo junto, TAPA20, para ganhar 20% de desconto na compra do seu ingresso. É só entrar no site deles, lá dentro do @Instagram, Fórum Caminhos da Liberdade, que vocês vão cair no site de compra do ingresso, e ali o TAPA20 é o código ideal. Feito isso, eu quero começar o episódio, Enio, te pedindo para te apresentar um pouco mais. Eu li teu CV aqui, mas muitas pessoas não te conhecem, né? Então, conta um pouquinho de ti, como é que é a tua trajetória e como é que tu virou esse luso brasileiro comentando o STF Nacional. Então, eu me formei em Direito em 2014, lá no Centro Universitário La Salle, do Rio de Janeiro, em Niterói. E aí, de lá, quando eu terminei a graduação em 2014, eu comecei já um mestrado em História, porque eu percebi que a advocacia no Brasil é complicada, assim, não é que nem jogador de futebol, que é 1% que ganha muito, e aí as pessoas pensam, não, todo advogado é milionário, e não é assim. E eu percebi também que eu preferia outra coisa, eu preferia o meio acadêmico, eu preferia estar nesse ambiente acadêmico do que, enfim, estar lidando todo dia com o prazo do agravo, não sei o quê, o prazo de 15 dias, e sei lá do que e tal. Então, aquilo ali foi me dando, assim, para ser bem sincero, uma canseira. Então, eu fiz um mestrado em História na Universidade Salgado de Oliveira, também em Niterói, e eu percebi que era aquilo que eu gostava mesmo, né? Eu também fiz algumas especializações, mas com o mestrado eu percebi que era aquilo que eu gostava, né? E aí eu terminei o mestrado em 2018, e aí eu fui aprovado para um doutorado em História, né, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 2018. E aí eu já terminei o mestrado em 2018, já fui para Portugal para começar, né, esse doutorado e tal. E eu percebi também que ali, quando eu fui aprovado, eu percebi que era aquele ali, o meio acadêmico realmente era o meu caminho, né? E aí, cara, eu me joguei de cabeça nisso, né? E aí eu comecei a participar de congressos e tal. Terminei meu doutorado em História em 2021. E aí eu percebi uma outra coisa, que quem é de História pode se identificar, que História também não tem muitos caminhos, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Eu acabei voltando para o Direito. E aí eu voltei para um Direito com uma bolsa de investigação pós-doutoral no Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E aí fiquei lá um ano, e aí a minha bolsa terminou, né, o pós-doutorado terminou, e eu fui para um pós-doutorado na FGV, de São Paulo, né? E aí depois, quando se encerrou, eu comecei um outro percurso acadêmico também. Eu voltei a ser, né, investigador, colaborador da Universidade de Coimbra, né? Tentar ali colaborar o máximo possível com a Faculdade da Universidade, com o Instituto Jurídico, participar de projetos de candidaturas a financiamento internacional, etc. e tal. Faço isso até hoje, eu tento colaborar o máximo possível. Mas, enfim, em suma, em resumo, é basicamente isso. Essa que é a minha trajetória. Advogo até hoje, né, mas não é, vamos dizer assim, o meu foco hoje é, de fato, o meu acadêmico, mas continuo advogando.
Interessante. E no meio acadêmico, tu consegue me explicar qual é a origem acadêmica para todas essas ideias que o STF vem aplicando? Tipo, porque eu já ouvi, a gente já teve aqui advogados, sei lá, neoconstitucionalismo, eu não sei, eu não sou advogado, mas tipo, tem algum embasamento jurídico para o que a gente vê acontecendo no Brasil? Porque me parece completamente discricionariedade de quem tem o poder. Mas tem alguma outra coisa por trás? Uma justificativa? Então, quando eu comecei a minha investigação lá no Instituto Jurídico, um dos temas que eles me pediram para trabalhar era o lawfare. Eu não tinha trabalhado com esse tema até então e passei a trabalhar por conta mesmo do Instituto Jurídico. E aí comecei a pesquisar, li o livro do Zanin, etc. Para quem não conhece, Cristiano Zanin, ministro da STF, era advogado do Lula antes de entrar no STF, e publicou um livro, ele mais dois autores, um, se eu não me engano, salvo engano, é a esposa dele, e outro é o professor Rafael Valim, se eu não me engano. E aí li o livro deles para tentar entender qual era aquele movimento, e de fato percebi que existia ali vamos dizer assim, um fundo de verdade. Porque, na minha concepção, o que acontece hoje é que o STF utiliza os processos criminais, as ações penais e até os outros processos de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade, vamos colocar assim, mas principalmente os processos, os inquéritos e as ações penais, como forma de atingir seus adversários políticos. Isso é muito grave, né? Isso é uma coisa absurda. A gente pode entender que o ministro Alexandre de Moraes ele vai evoluindo nessa questão da utilização do direito para fins políticos com o passar do tempo. Ele começa isso em 2019, né, com o inquérito das fake news, mas ele vai, vamos dizer assim, se aprofundando e de fato, perdendo as estribeiras, vamos colocar assim, na utilização do direito contra os adversários dele. E, Paulo, é engraçado que quando eu começo a falar sobre isso em congressos internacionais, e aí por conta, né, dessa pesquisa, já pude apresentar isso em alguns países aqui da Europa, já pude apresentar isso na Irlanda do Norte, já pude apresentar isso na República Tcheca e em Cambridge, mas em Cambridge foi antes, em Cambridge foi durante o doutorado. Mas falta mais um país aí, acho que foi na Inglaterra mesmo, Mas, e quando eu começo a falar sobre isso... não, desculpa, foi na Alemanha. Foi o último até, inclusive. E quando eu começo a falar sobre isso, eu falo, não, porque o ministro Alexandre de Moraes usa isso contra os adversários dele e tal, e as pessoas se surpreendem, os juristas aqui da Europa se surpreendem porque pensam assim, como assim um juiz tem adversário? Como assim um juiz tem adversário político? Você pode falar mais sobre isso? Não estou entendendo, o juiz da Suprema Corte se coloca como player na atuação político-partidária? Daí, Paulo, eu tenho que explicar toda a relação do ministro Alexandre de Moraes com o presidente Lula, com o governo PT, etc. e tal. Mas, assim, é surpreendente a forma com que as pessoas recebem essa informação. É sempre muito engraçado porque elas, de fato, não acreditam nisso. Não acreditam nessa possibilidade. Porque em outros países, Paulo, da Europa, isso é inimaginável. Não existe essa possibilidade. Não existe. Você vai na França, você vai na Alemanha, você vai na Itália, Portugal, Inglaterra, você pergunta, gente, aqui é possível? É possível que um juiz da Suprema Corte tenha uma investigação secreta há 6 anos, em sigilo absoluto, no sentido de que os advogados não conseguem acessar, que tem dificuldades, que o presidente da ordem do país disse que já foi negado acesso aos autos, tal. Assim, as pessoas pensam, isso aí é filme, você está narrando um cenário apocalíptico, Mad Max. Mas aí eu falo, não, no Brasil isso é comum há 6 anos. Então, assim, como a gente disse, né, o que não falta é conteúdo para esse tipo de questão acadêmica. Pois é, mas eu me pergunto assim, na Europa, como é que a informação não chega? Porque, tipo, é a barreira de linguagem, da língua, o que é exatamente, por que não chega lá todas as coisas absurdas que a gente vê todo dia acontecer? Eu sei que o Brasil não é pauta deles, eles têm coisas mais importantes para se preocupar, né? Mas como é que demorou tanto tempo para sair do Brasil enfim, um pouco desses calabros? Olha, em Portugal, particularmente,
a notícia chega, só que não existem especialistas do tema na mídia portuguesa. Então, o que eles transmitem é geralmente a notícia, vamos dizer assim, da Globo, aí eles pegam a notícia da Globo, dão uma repaginada e pum, coloca na mídia do maior jornal português, vamos colocar assim. E é sempre assim, supondo, Alexandre de Moraes dá uma decisão contra Bolsonaro. E a notícia é basicamente a descrição da decisão. Não é um debate sobre a decisão, não existe essa questão. Apesar de que esses ministros do Supremo Tribunal Federal, Paulo, eles vão para Portugal anualmente. O Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, tem um fórum jurídico de Lisboa que ele está todo ano em Lisboa, todo ano. E aí ele leva a penca a elite da elite, a creme de la creme do Brasil, ele leva para conversar lá sobre o futuro do Brasil em Lisboa, né? Uhum. É uma coisa também que as pessoas não entendem, não compreendem. Só que isso, Paulo, em Portugal fica muito nichado, vamos colocar assim. Só quem é jurista sabe que o Gilmar tem esse fórum. A pessoa que vamos dizer assim, o cidadão médio, ele não conhece o Gilmar, ele não sabe da existência do Gilmar. O Gilmar chega a dar entrevistas para a mídia, mas ele não chega no grande público, vamos colocar assim. Até porque, Paulo, pasme, o grande público português, o português médio, não sabe quem são os juízes da Corte Constitucional, não sabem. E por que não sabem? Porque não tem por que o cara saber. Não tem política ali nesse sentido, política partidário. Claro que existe uma indicação ali, o cara está ali porque, enfim, conhece, tem uma afinidade política com X, Y, Z, mas atividade político-partidário, nível de Gilmar da entrevista que ele deu, sei lá, hoje ou ontem, que ele diz, sou interlocutor de políticos. Como é que ele fala? Ele deu uma outra declaração. Ele fala que fala com todos na política. Ele fala com todos os lados. Isso fala com todos os lados na política. Isso é inimaginável. Isso é inimaginável. Isso, assim, é uma coisa que o jurista português, quando ele conhece essas frases, ele fica horrorizado com esse tipo de situação. E a mesma coisa para o alemão, a mesma coisa para o inglês, a mesma coisa, sei lá, para o francês. Só que o que acontece? Que esses ministros também fazem uma peregrinação, vamos dizer assim, acadêmica. E isso foi uma das coisas que me, vamos dizer assim, motivou a começar esse debate. Porque esses ministros estão sempre em Portugal, aí vai para a Itália, vai para não sei aonde, e não existe um contraditório. Não existe. E é o que é passado para esses públicos é a visão dos ministros, sempre. E aí, não sei se você já me seguiu nessa época, uma das coisas boas que a gente conseguiu fazer foi que durante a suspensão do Twitter, né, aquela suspensão que o ministro Alexandre de Moraes colocou uma multa de 50 mil reais para qualquer brasileiro que acessasse o Twitter usando VPN, e isso existiu, e a gente finge que isso não existiu, a gente não fala mais disso, uma decisão dessa, uma multa de 50 mil reais para minha avó, se ela quisesse usar a VPN para acessar o Twitter dela para ver comentário de BBB, e o ministro queria multar minha avó 50 mil reais, a gente ignora isso, mas tudo bem. Durante essa suspensão, Paulo, eu consegui, não vou dizer eu, né, mas o público liberal conseguiu o envolvimento da iniciativa liberal, que é, vamos dizer assim, a terceira força política portuguesa, e conseguiu que eles se manifestassem sobre o que estava acontecendo no Brasil. E aí eles colocaram várias vezes no Twitter deles, no Instagram deles, na época, o presidente da iniciativa liberal, que era o Rui Rocha, fez um vídeo sobre o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele estava censurando as pessoas, etc. e tal. Então, na minha concepção, e isso eu estou falando já há alguns anos, o que falta no Brasil é internacionalizar esse debate. O Gilmar tem que faz um fórum jurídico em Lisboa, alguém faz um fórum jurídico, sei lá, em Porto. O Gilmar participa de um congresso em Roma, alguém faz um evento jurídico em Milão, e assim sucessivamente. Tem que disputar esses espaços. Isso é uma concepção de quem é contrário a isso, tá, Paulo? A pessoa que concorda com esse tipo de situação, aí para ela tá ok. Mas quem discorda, eu que sou uma pessoa que discorda desse tipo de comportamento, e acho que isso tem que ser demonstrado no meio acadêmico, aí isso tem que gerar participação, né, dos acadêmicos, né, dos estudiosos a respeito. Isso só é feito, Paulo, participando de congresso, escrevendo artigo, entendeu? É essa a questão. Isso tem que ser feito. Perfeito.
Parece que tu é o cara mais adequado para isso, né? Porque tu tá aí na Europa, porque não, a gente não tem muitos que foram, né? E assim, o Gilmar, eu já falei do Gilmar Palusa, a gente obviamente já falamos inúmeras vezes aqui, mas o Gilmar Palusa é uma coisa, assim, para mim é muito óbvio que se em Portugal organizarem um bloqueio ao Gilmar Palusa, pá, eu acho que o Brasil melhora. Assim, porque o Gilmar Mendes, tá, não vou poder mais ir, tá, então peraí, vamos dar uma segurada para eu poder voltar e ir para a Europa, porque os Estados Unidos já não pode ir. Né? O que tu Tem acha? uma seguinte situação, o político de direita André Ventura, que ele é o líder do Chega, é o segundo maior partido político de Portugal hoje, tá, na minha concepção, e até em representatividade na Assembleia da República, ele já publicou algumas vezes no Twitter ataques é forte, mas críticas ao ministro Gilmar Mendes. Ele também critica o ministro Alexandre de Moraes, o André Ventura bem próximo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vez ou outra eles se falam, tem live, compartilham conteúdo no Instagram e tal. E o André Ventura já compartilhou uma vez que ele iria começar uma investigação sobre o Gilmar Palusa. Aí o Gilmar riu e tal, menosprezou, etc. e tal. Só que o Gilmar, ele tem uma ligação com Portugal, especificamente, muito forte, porque tem, pelo que dizem as más línguas, tá, ministro, se você quiser me desmentir, tá, fica livre aí. Mas parece que ele tem um imóvel em Portugal, tá, em Lisboa, especificamente. Então, ele frequentemente está em Portugal para usufruir desse bem dele. Entendeu? Então, tanto que se você for ver, antes desse Gilmar Palusa, ele vem para Portugal, dá várias entrevistas, ele dá entrevista pelo menos uma vez por ano para um outro veículo de comunicação que é bem, vamos dizer assim, amigo do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não faz nenhuma pergunta para incomodar, e aí dá entrevista numa livraria, não vou falar o nome da livraria, mas é ali numa região de Lisboa, chamada, se não me engano, Rato ou Príncipe Real, e que é onde supostamente ele teria esse imóvel, né? Então, assim, ele tem uma ligação muito forte com Portugal. Ele conhece juristas portugueses. Hoje, o ministro Gilmar Mendes conseguiu que o IDP, que é a faculdade da qual ele era sócio, ou ainda é sócio, nunca sei qual que é o envolvimento dele. Ninguém sabe. Nesse IDP, né? É uma coisa bizarra. Mas ele conseguiu que o IDP tivesse uma parceria com a própria Universidade de Coimbra, com a própria Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, o Gilmar é bem relacionado em Portugal. Ele é bem relacionado. Mas, ainda assim, eu acredito que há espaço, que existe espaço no meio acadêmico para fazer esse contraponto ao Gilmar, tanto em Portugal quanto na Alemanha, que ele adora também. A Alemanha ele vai, então, também todo ano. Todo ano ele pinta lá, e aí participa lá de debates com juristas alemães que são todos, vamos dizer assim, afinados não, mas são todos assim, alinhados, exatamente, obrigado. São todos alinhados com o ministro Gilmar, mas que também não conhecem a fundo as atitudes do ministro Gilmar Mendes no Brasil como juiz. Não, eu duvido que um jurista alemão, um juiz da Suprema Corte alemão, da Corte Constitucional alemã, eu duvido que ele veja uma declaração do ministro Gilmar Mendes dizendo: falo com todos na política, sou interlocutor, e ele aprove isso. Eu duvido. Mas essas coisas não chegam porque não tem um jurista lá para contrapor e falar, levantar o dedinho no meio da apresentação do Gilmar, né, terminando, e perguntar: Gilmar, por favor, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que lá não... Entendeu? Não tem esse tipo de situação. E é isso que eu acho que faz falta, e é isso que eu acho que a oposição poderia fazer, a oposição no Brasil poderia fazer, tem espaço para isso. Já disse para alguns deputados que, na minha concepção, o caminho para enfrentar, vamos dizer assim, o discurso, a narrativa do Supremo Tribunal Federal é esse, é brigar lá fora. Não, o Brasil, infelizmente, na minha concepção, a gente não tem mais, vamos dizer assim, um espaço na grande mídia para fazer esse embate de narrativas. Você vê hoje um programa da... Posso falar nomes aqui? Se você vê hoje um programa da Globo News, parece que saiu do celular do ministro Gilmar Mendes. É o que ele quer, é o que ele fala. Diz aí que a decisão XYZ é maravilhosa. Aí tá lá o jornalista dizendo: não, realmente a decisão do Gilmar foi muito boa, porque não sei o que lá. O cara nunca abriu um livro de direito na vida, mas tá
falar, não, realmente a decisão do Gilmar, tal. O que a gente... Opa, peraí que estamos com falha na internet. Peraí. Eu acho que é do teu lado aí. Eu te ouvi um Paulo, mas eu não estou ouvindo mais. Vamos ver se volta. Deve ser uma variaçãozinha. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Você tá me ouvindo? Ah, agora acho que voltou. Tá me ouvindo bem? Agora. Tá, beleza. Vamos ver se normaliza. Eu tenho outra rede aqui. Se precisar, eu troco de rede. Daí tu me avisa se for do meu lado, eu troco. Mas eu acho que tá normalizando. Ah, tá bem. Tá. Esse é o ruim do ao vivo. O ao vivo não tem como editar isso depois, cortar. Aguenta aí, pessoal, a gente já tá chegando lá de volta. Mas, Enio, eu tô te ouvindo, então pode seguir. Tu estava falando do Gilmar e a mídia. E aí, eu acho que no Brasil a gente perdeu esse espaço. As pessoas que criticam, por exemplo, a Globo News, geralmente as pessoas de esquerda, elas criticam porque existe ali um fiapo de discordância de uma linha da decisão do ministro. Não é que a decisão inteira esteja errada. Não. É porque, sei lá, ele usou mais com I ao invés de mais, né, com MAS. Aí, nesse ponto aqui, a Globo News vai falar o pessoal de esquerda, nossa, estão atacando. Opa! Então, pessoal, vamos aguardar aí que o Enio caiu. Eu vou... Deixa eu começar a falar o que eu penso do Gilmar Mendes. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho mais da politização. Eu quero falar bastante da mídia e das liberdades fundamentais que o nosso amigo STF anda fazendo. Enquanto o Enio voltou. Desculpa. Acho que eu Tranquilo, que é isso. Internet deu uma variada. Tu tá sem câmera? Tô te ouvindo, mas tá com... Não sei... aí? Vamos ver? Acho que foi agora, normalizou, né? Vamos lá. Eu tô te vendo. Enio? Vamos ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Paulo? Tô. Pode tocar. E aí é isso. E aí eu acho que o caminho mais para fazer essa crítica, de fato, e mudar a narrativa que a gente tem... Narrativa é a palavra já também desgastada, mas mudar o contexto, vamos dizer assim, dominante, é, de fato, fazer isso de fora para dentro. Né? É fazer com que os ministros se sintam incomodados com essa pressão acadêmica, de chegar lá fora e participar de um congresso onde um outro jurista alemão, italiano, francês, levante o dedo e pergunte: é verdade que você está com um inquérito aberto há 6 anos no Brasil, secreto? Verdade que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse que tem advogado que não consegue acessar os autos? Isso procede? É isso que a gente tem que causar. É isso, na minha concepção, tá? Acadêmica, vamos dizer assim. Claro que existem outros pontos de vista de meio prático, né? Impeachment, se vocês quiserem, né? Se o público assim desejar, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, afastamento, esse tipo de coisa, mas assim, no meio acadêmico, na minha concepção, é esse o caminho a ser seguido. Faz sentido, né? Enfim, o cara até fala da mídia mais, mas deu para ver que pelo menos o Barroso, ele anda com uma cara de cachorro que caiu do carro de mudança, né? Ele ficou visivelmente chateado de não poder mais visitar o imóvel dele em Miami, e ele tem amigos lá, né, em Stanford, ele vai dar palestra. Pô, agora não pode ir lá mais visitar os amigos. Eu fico imaginando ele dando essa explicação para os amiguinhos dele americanos. Eu não posso ir mais aí, tá, porque é o Trump. O Trump é um demônio na Terra, né? Mas não tem nada a ver com o que está acontecendo no meu tribunal, né? Não olhem para lá, é aquela cena, ó, tudo pegando fogo, né? Não tem nada acontecendo aqui, tá tudo certo, por favor, pode dispersar. E ele anda com uma cara chateada, assim, uma cara de choro. E assim, é o mínimo, né? Com que esses caras andam fazendo com tantos brasileiros. O mínimo é ele ficar com um pouquinho de dor de não poder visitar o apartamento caro dele em Miami. Agora, minha pergunta é na mídia, Enio, porque aqui tu comentou muito bem da Globo News, mas na Europa? Como é que a mídia não relata isso? Porque porque eles são bando esquerdista, que nem são aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a mídia tem um lado muito claro, então, como tu bem estava falando, Globo News, não pode, tipo,
Globo News é praticamente a defesa institucional, né, na mídia do que o STF faz. Tem até outros canais, mas são menores, né? Tipo a Revista Oeste, Gazeta do Povo, o Estadão. Tem uma semana que ele bate, tem uma semana que ele diz, não, mas veja bem, né, era importante para salvar a democracia e tal. Então, eu te pergunto, como é que a mídia europeia enxerga isso? Ou eles simplesmente não enxergam também? Existe isso que você falou, tá? Existem veículos de esquerda, existem veículos liberais, existem veículos de direita e tal. Mas a grande questão, na minha interpretação, é que o Supremo Tribunal Federal se acha muito mais do que ele é internacionalmente. O Supremo Tribunal Federal ele acha que as cortes europeias e a corte americana olham para o Supremo Tribunal Federal como nossa, meu Deus, que seres iluminados, e quando na verdade não, assim, não citam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na sua grande maioria. É pelo contrário, é o Supremo Tribunal Federal que geralmente cita, e de uma forma muito ruim, utilizando um direito comparado, que nem a cara, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, as outras cortes. A corte americana, a corte portuguesa, italiana, francesa, o Gilmar adora citar a corte alemã, mas é isso, volto, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, é que nem a cara, porque se sair uma decisão na corte alemã que contraria o discurso do Gilmar Mendes, você nunca vai ver essa decisão sendo citada pelo Gilmar, ela vai ser colocada debaixo do tapete. Mesma coisa na corte portuguesa. Por exemplo, a gente tem... isso aí, eu não sei se a gente vai entrar em temas específicos, por exemplo, da anistia. Anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Olha como é que o Supremo Tribunal Federal utiliza um direito comparado de uma forma muito ruim. O ministro Alexandre de Moraes, vez ou outra, ele fala, não, porque a anistia é inconstitucional, porque não sei o que lá, já adiantou a posição dele, né? Começou por aí, já uma barbaridade, né? Já um absurdo, mas que a gente normalizou. Ok. Você veja, a Corte Constitucional espanhola acabou de validar uma anistia sobre aquele episódio de Barcelona, da Catalunha querer sair da Espanha, que teve um referendo plebiscito, não lembro especificamente o que foi, e a liderança da Catalunha saiu, fugiu, teve que um foi para, sei lá, para a Bélgica, outro foi para não sei aonde e tal, fugiram todos, depois foram presos, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Na última eleição da Espanha, que é um sistema, se eu não me engano, acho que ele é semipresidencialista. Eu acho que ele é semipresidencialista. Não tenho certeza agora, teria que conferir. Mas ele não funciona igual ao funciona o Brasil. O primeiro-ministro, vamos dizer assim, o Sanches, que inclusive está agora num escândalo de corrupção lá, ele precisava formar maioria, porque os partidos de direita tinham sido os vencedores da eleição, né? O PP e mais um outro partido que eu esqueci o nome. Eles tinham ficado na frente. E o Sanches fez o que fez a geringonça portuguesa, ele fez um acordo entre os partidos de esquerda para poder ganhar dos partidos de direita, né, e assumir o governo. Só que faltava, para essa maioria ser formada, faltava o apoio de um partido da Catalunha, ligado à Catalunha. E esse partido disse, a gente apoia, mas a gente quer anistia. A gente quer anistia para os líderes lá da Catalunha. E o Sanches teve que ceder e promulgou uma anistia, e aí depois as pessoas, é constitucional, não é? Sedição, crime de, sei lá, traição, papapá, não sei o quê. E agora a Corte Constitucional Espanhola validou a anistia. Paulo, eu acho muito difícil você ver essa decisão sendo citada. Caso a anistia do Brasil caso a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro seja aprovada, essa decisão da Corte Espanhola vai passar batido. Ela não vai ser citada. As outras decisões, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes citou como Abraham Lincoln, não sei o que lá. Ele esquece de dizer que na Guerra Civil Americana houve anistia. Depois da Guerra Civil Americana houve anistia. E no cenário de guerra civil. Então, são questões de direito comparado aqui que, assim, vai ser colocado debaixo do tapete. Mas as cortes europeias, é muito raro delas realizarem uma citação da Suprema Corte Brasileira. É muito raro, porque qualidade, vamos dizer assim, com todo respeito aos ministros, mas a qualidade não é das melhores, para começar. E a mídia acompanha isso. A mídia portuguesa, a mídia alemã, a mídia italiana acompanham esse, vamos dizer assim, menosprezo não é a palavra, mas essa indiferença. Então só colocam... E tem público, Paulo.
Tem público, porque, vamos dizer, em Portugal você tem, pelo menos, se eu não me engano, acho que são 1 milhão de brasileiros. Então você tem um público para esse tipo de notícia. Para eles analisarem para o, sei lá, o SIC, né, que é a rede, como é que chama? O Público, o Expresso, que são jornais portugueses, tem público para colocar essas notícias. Só que falta ali interesse, né, dessas mídias em dar luz ao que acontece no Supremo Tribunal Federal, e aí falta, na minha concepção também, uma movimentação de políticos da oposição para fazer essa denúncia. Por que nem... Pode me interromper se eu estiver falando muito, Paulo. Mas não, por que nenhum político da oposição, nenhum político do PL, que é o partido de oposição, o maior partido de oposição no Brasil, por que nenhum político desse partido aparece em Portugal durante o Gilmar Palusa e vai na mídia dizer, não, é absurdo o que está acontecendo, vocês estão vendo o que está acontecendo? Ali, ó, na Faculdade de Direito de Lisboa, está tendo Gilmar Palusa, vocês concordam com isso? Não sei o que, tal. Isso não existe, essa movimentação não existe. Como o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos, chegou lá e falou com a mídia americana, falou com políticos americanos, fazia essa denúncia das arbitrariedades que o Supremo Tribunal Federal está fazendo e tal. Isso não existe no resto da... Ele até falou que vai fazer e tal, mas hoje em dia essa ligação é inexistente. É inexistente. Eu até penso, mas ela é inexistente. Muito bem. Tu está dando uma travadinha para mim. Acho que agora normalizou. Bom, mas vamos para o... maravilha. Vamos para os termos, até porque, como eu estava comentando antes até da transmissão, a quantidade de medidas absurdas é tão grande, é diária, é até difícil de acompanhar. Até vou colocar nas notas para o pessoal que quiser acompanhar mais a fundo. Tem o dossiermorais.com.br, que tem uma série de medidas ali. Ó, os caras estão tentando, né, documentar tudo que vem acontecendo por parte, especialmente do Moraes, mas vale a pena dar uma olhadinha. Mas vou começar pelos termos, Enio. Até a gente botou no nome desse episódio, né? Juristocracia. O que é uma juristocracia? Assim, Paulo, eu acredito que a atual situação no Brasil, ela se modificou com o que a gente tinha até então, vamos dizer assim, que era normal, né? Tinha o presidente, né? Tinha o executivo, o legislativo, o judiciário. Geralmente, o executivo combinava com o legislativo a questão de cargos, né? A troca de apoio. Às vezes rolava aquela questão do mensalão, tinha uma compra ali de apoio. Isso foi modificado com as emendas parlamentares, o crescimento das emendas parlamentares. Só que isso foi modificado em 2019 para frente, a partir de que o Supremo Tribunal Federal começa a ter um capital político, uma força, vamos dizer assim, política muito grande. Porque o ministro Alexandre de Moraes ele pode investigar qualquer um, a qualquer tempo, por qualquer motivo, por qualquer coisa, e simplesmente a pessoa não fica sabendo, o advogado tem dificuldade de acessar o inquérito, às vezes não consegue, tá? Isso não é declaração minha, isso é declaração do presidente, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Já disse isso, tá, em uma entrevista. Então, de 2019, né, a partir da abertura do inquérito das fake news, até o fim do governo Bolsonaro, a gente tem um protagonismo do embate, né, um protagonismo do embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, né, particularmente entre o ministro Alexandre de Moraes, sustentado pelos outros ministros, e o governo Bolsonaro. Só que a partir de 2023, a partir de 2022, 2023, a gente tem uma aliança muito forte entre o judiciário e o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das coisas que ficou marcado para mim, e que também, Paulo, isso, a gente trata... São vários absurdos, né, que hoje em dia a gente trata como normal no Brasil, aqui virou terça-feira, né? Todo dia tem alguma coisa diferente. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o presidente do TSE durante as eleições de 2022, né, entre Lula e Bolsonaro. E, gente, se vocês jogarem no Google hoje, agora, vocês encontram uma notícia dizendo, e foto, inclusive, uma notícia dizendo que o ministro Alexandre de Moraes compareceu a uma comemoração de vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois das eleições, no qual o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes compareceu, se não me engano, era uma festa na casa de um advogado, se não me engano era do Cacai, um advogado famoso no Brasil, compareceu nessa comemoração. Gente,
O juiz, ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Ele foi numa comemoração da eleição de um dos candidatos. Isso, Paulo, fala isso com alguém fora do Brasil. É inimaginável. Não existe isso. Isso é inimaginável. A pessoa na hora ia falar, ué, pô, então, no mínimo, ele teve algum tipo de simpatia pelo candidato, no mínimo. Foi comemorar a vitória, ué? O que é isso? No mínimo. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de aliança, vamos dizer assim, foi sendo construída com o passar do tempo, e eu fui notando, e desde que o Lula é eleito, né, no final de 2022, a partir ali de janeiro, não vou falar de janeiro, mas entre dezembro e até o 8 de janeiro, ali aquele período, começa a saltar algumas notícias na imprensa, apareceram algumas notícias de que o ministro Alexandre de Moraes estava indicando nomes para cargos no executivo, na administração pública. Que ele tinha indicado o chefe do exército, ele tinha tentado nomear o chefe do exército, e aí depois a gente vai ficar sabendo que ele e o ministro Gilmar Mendes indicam o Paulo Gonet, que é o PGR, e uma disputa, Paulo, isso é inacreditável. Existiu uma disputa no governo Lula entre o partido do presidente e 2 ministros da Suprema Corte para escolher o PGR e ganhou o lado dos ministros da Suprema Corte, gente. Pelo amor de Deus. Se isso aí não é, se isso não é um tipo de relacionamento assim antirrepublicano, eu não sei mais o que é. E esse PGR é o que investiga todos os adversários do ministro Alexandre de Moraes, todos os adversários do ministro Gilmar Mendes e tal. Então, assim, isso foi sendo construído. Então, nós temos nomeações para cargos. Vez ou outra, a gente vê nas notícias que o ministro Gilmar Mendes ou o ministro Alexandre de Moraes tentaram nomear cargos para o TSE, ministros do TSE, ministros do STJ, ministros do próprio governo. O ministro Gilmar Mendes acabou de dar uma declaração agora dizendo que o Pacheco... Não, o Pacheco é o nosso nome para o STF. Que é isso, Gilmar? Como assim? Você tem nome para o STF, você está indicando nome publicamente para o presidente Luiz Inácio. Então, e aí a gente vê, isso assim, no ponto de vista, vamos colocar assim, público. Só que no direito isso tem um reflexo. Saiu uma notícia, vocês também podem jogar no Google, que a AGU tem um êxito de 9 em 10 processos no Supremo Tribunal Federal em matéria de constitucionalidade. Então, o Supremo tem, assim, vamos colocar assim, um carinho muito grande pelos interesses do governo no Supremo Tribunal Federal. São 9 em 10 processos. Isso não é porque Desculpa, pode falar, Paulo. Tá, eu quero ver uns termos aí, porque talvez tem pessoas que não conhecem, então acho que é importante até passar a régua. Só perguntar rapidinho antes. Por acaso está com muito navegador aberto em outro navegador, muita aba, desculpa, coisa do tipo? Se for isso, fecha tudo que não for da entrevista, porque pode estar comendo RAM e isso pode estar deixando delay também. Isso é mania também de... É normal, muita pesquisa. Você não quer perder, você deixa tudo aberto. Faz parte. Mas eu ia perguntar, tu falou do PGR, né? PGR, AGU, que cargos são esses e quem são esses indicados que tiveram? Porque eu quero falar do Gonet, mas eu também quero falar do Bessias. Então dá uma explicada aí para quem não conhece, por favor. Desculpa, gente. O PGR, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União, né? E ele, vamos dizer assim, ele seria o chefe do Ministério Público Geral, né? Só que ele tem a principal função de ser o Ministério Público junto do STF, basicamente. Então, ele processa os deputados, processa os senadores, né? Processa quem tiver foro no Supremo Tribunal Federal. E isso é fundamental para o governo, porque, vamos dizer assim, é uma linha de apoio, né, que o governo não pode perder, inclusive, durante... Eu estou fechando aqui as abas, desculpa, Paulo. Inclusive, durante a eleição do Gonet, né, a nomeação do Gonet, uma das coisas que o Gilmar Mendes teria dito ao presidente Lula para, vamos dizer assim, se certificar da nomeação do Gonet, e isso a imprensa que disse, não fui eu, foi de que o Gonet daria menos surpresas, vamos dizer assim, se não me engano foi esse o termo,
daria menos sustos no governo. E aí você se pergunta, do que serve? Do que serve um promotor que não dá susto no governo? De nada, né? De nada. E o AGU, o Advogado-Geral da União, ele, como o próprio nome diz, é quem representa a União, né, nos processos que são de interesse, que tem vamos dizer assim, bens, interesses da União, e um cargo público de nomeação do presidente da República. O atual é o Jorge Messias, que inclusive era, para quem não lembra dele, ele participou de um episódio há muitos anos atrás, que foi quando o Sérgio Moro revelou um áudio, também tive esse debate acho que foi com o Lindbergh. O Lindbergh postou que o Moro vazou, mas o Moro não vazou. O Moro retirou o sigilo de uma fala entre a Dilma e o Lula, aquela fala, não, eu estou te mandando aí o documento para você ter com você, se tiver algum problema, porque a Lava Jato estava em cima do Lula na época, né? E aí o Moro revelou esse diálogo, e a Dilma, nesse diálogo, ela fala assim, o Messias está te levando aí. O Messias, nesse caso, é o Messias, Jorge Messias, que hoje em dia é o Advogado-Geral da União. Ali ele mostrou lealdade ao partido, né? E isso ajudou provavelmente a indicação dele depois. Mas eu queria falar do Gonê, porque o Gonê, eu lembro quando ele foi nomeado, muitas pessoas disseram, não, esse é um cara respeitável, ele tem um bom histórico. Eu ouvi isso, pelo menos, gente falando. Mas o comportamento da PGR nesses processos todos é patético, para não dizer outras palavras. Então, tu sabe me enumerar aí o que o senhor Gonê anda fazendo na PGR? O Gonê, ele tinha um relacionamento com o Gilmar Mendes, se não me engano, ele já chegou a ser sócio do Gilmar nesse IDP, salvo engano, e depois ele publica um livro com o Gilmar Mendes, um livro de direito constitucional, que ficou muito famoso, é um livro assim, muito referenciado no meio acadêmico de direito constitucional, que são os dois, a autoria dos dois. E o Gilmar também utiliza isso como uma forma de pressão, né, para dizer, não, é um aliado meu, etc., o Paulo Gonê é muito bom, etc. e tal. Só que o que a gente vê nessas audiências dos processos que estão lá no STF é que o Gonê, ele, além de ser muito servil aos interesses do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, ele está completamente despreparado no sentido mesmo prático da coisa. Se você for ver as audiências nas quais ele participa, ele está apagado, completamente apagado. Isso gerou críticas tanto dos próprios ministros da Suprema Corte, quanto de promotores, né, que não publicamente, mas nos bastidores dizem que, de fato, o Gonê falta prática ali para ele, falta vivência de audiência para ele. Tanto é que o próprio Gonê, em determinado momento, lá numa audiência desse processo lá do STF, ele fala assim, ih, fiz cagada. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara, o chefe do Ministério Público, num dos processos mais complexos e absurdos históricos do Brasil, o cara manda, ih, realmente, agora fiz cagada. E aí o ministro Alexandre de Moraes tenta retirar isso do vídeo. É um absurdo. Sério? Completo. Ele foi editado? Ele foi editado, mas depois um dos advogados, se não me engano, foi o advogado de Felipe Martins, publicou isso no X, etc., fez uma pressão e aí colocaram o vídeo todo. Mas é que é tanto absurdo, mas vamos lá, será que o Gonê não está com vergonha de estar fazendo parte desse negócio? Porque tem esses processos todos, vários desses da anistia, me parece que eles, assim, qualquer pessoa que está acompanhando direito sabe que as pessoas não têm foro privilegiado, especialmente o pessoal ali do 8 de janeiro, eles não são deputados, não são políticos, eles não têm mandato, eles, se fossem ser julgados, eles deveriam ser mandados para a primeira instância, né? E não por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas por baderna, por depredação, esse tipo de coisa. Então, será que não está havendo será que esse pessoal não está ruborizando, está ficando vergonha do que eles estão fazendo, e por isso é tão difícil? Porque é difícil ficar inventando tanta mentira o tempo todo e achar que todo mundo vai cair. Eu acho que as pessoas, eles devem ter noção do ridículo que eles estão, ou não? Olha, o Gonê acho difícil, porque ele quer ser renomeado.
entendeu? Ele quer ser confirmado na PGR por mais um mandato lá. E eu acredito que ele esteja, vamos dizer assim, se sujeitando a esse tipo de coisa justamente para ser nomeado. Tanto é que a gente vê que não existe mais uma grande operação da PGR contra políticos ligados ao governo. A gente teve aí o escândalo do INSS, mas isso começou na mídia. O governo Lula tenta colocar que não, a gente investigou a CGU, a Polícia Federal, não sei o quê, não, mas isso não é verdade. Quem começou com isso, quem apresentou isso para a sociedade brasileira foi a mídia, se não me engano, uma matéria do Metrópolis. E o Gonê, Paulo, ele tem duas coisas que ficaram muito marcadas para mim no Gonê. Primeiro, esses episódios do 8 de janeiro, que ele apresentar denúncias genéricas. Um jurista do nível dele apresentar denúncias genéricas, dizendo que é um crime multitudinário, que é um crime de multidão, vamos colocar assim, um crime de torcida organizada, eu achei, assim, fraco. Eu achei, não vou falar risível, mas eu achei bem fraco. Porque o mesmo Gonê diz que as pessoas estavam acampadas lá não sei quanto tempo, que tinha cozinha industrial, que tinha não sei o quê, que tinha parte de massagem. Então, ele ter colocado isso eu achei bem complicado, mas ok, é uma tese defensável, vamos colocar assim, na ótica do Paulo Gonê. Mas o que ele fez com o casal Mantovani, lá que foi aquele casal que incomodou o ministro Alexandre de Moraes em Roma, o que ele fez com aquele casal é brincadeira. Ali ele demonstrou um servilismo inacreditável ao ministro Alexandre de Moraes. Porque nitidamente é um casal. Não tinha provas contra o casal. Para quem não conhece a história, foi um casal que teria xingado o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Aí o ministro deu um zap para a Polícia Federal, eles desembarcaram no Brasil, já foram ouvidos, aí começou já uma operação contra o casal, não sei o quê. Só que, assim, não tinha a menor possibilidade, o menor indício desse casal fazer parte de alguma coisa que tivesse foro no Supremo Tribunal Federal. O menor. Não tinha. E o Gonê nunca se mostrou preocupado com isso, pelo contrário. Pelo contrário. Defendeu que eles fossem denunciados. O que aconteceu também com o ministro Gilmar Mendes, em um outro episódio agora que foi revelado pela imprensa, também de ofensas que o ministro Gilmar Mendes sofreu num voo da TAP de Lisboa para Madrid, e também o Gonê vai denunciar o casal de Niterói que está envolvido lá. Então, assim, esse nível de servilismo do Gonê demonstra uma capacidade inacreditável de subverter, Paulo, o processo penal para simplesmente defender os interesses dos ministros do STF. Ou não é do interesse do ministro Alexandre de Moraes que esse casal que ofendeu lá, teria ofendido, né, a família dele lá, não é interesse dele que essa família fosse punida. A gente falou, gente, o Gonê, qualquer coisa, alguém sopra no ministro Alexandre de Moraes, ele fala que é tentativa de abolição do Estado Democrático do Direito, que é tentativa de golpe. Eu rezo para que o ministro não jogue pelada, não faça judô, sei lá, qualquer coisa, porque os adversários vão ficar naquilo. Se eu chegar perto, já era, eu sou golpista. Daqui a pouco está o Gonê lá mandando operação na minha casa. Porque qualquer coisa é isso. É inacreditável o que está se transformando. E isso foi uma crítica. Pode dizer, Paulo. Não, perfeito. Termina, eu falo. É porque isso foi uma crítica na época que mudaram a lei. Isso tem que ficar bem claro. Mudaram uma lei que antigamente era a Lei de Segurança Nacional, que era da ditadura militar. Era uma lei, se não me engano, era de 83. E aí isso foi modificado durante o governo Bolsonaro. Isso foi uma proposta de pessoas mais, vamos dizer assim, progressistas, juristas garantistas, dizendo, não, porque o governo Bolsonaro está usando a Lei de Segurança Nacional de uma forma equivocada, está distorcendo a lei, vamos criar uma Lei do Estado Democrático de Direito. O que aconteceu? Só mudou o nome. O governo Lula e o ministro Alexandre de Moraes e o Paulo Gonê utilizam essa lei do Estado Democrático de Direito, dia sim, dia também, para perseguir adversários políticos. Eu ia perguntar isso em relação a esse tal do Estado Democrático de Direito, né? Tão citado, tentativa de abolição violenta, de vez em quando não violenta, mas abolição do Estado Democrático de Direito. Mas não foram eles que aboliram o Estado Democrático de Direito, porque Estado de Direito, né, o reino, digamos, o império da lei, né? Tu ter a lei ser a referência, não a discricionariedade, não a minha opinião ser lei, né? E, portanto, qual é o Estado de Direito que está sendo abolido? Não há,
me corrija se eu estiver errado, qual é o Estado de Direito que existe no Brasil? Existe algum que sobrou? Atualmente, na minha concepção, a gente não... Assim, o Brasil, nos rankings de democracia, ele é qualificado como uma democracia falha, assim, uma democracia com problemas, né? Só que, na minha concepção, nós temos que rebaixar essa nota do Brasil. Porque uma pessoa hoje, que ela fale alguma coisa contra o ministro Alexandre de Moraes, ela já pode ser punida. As redes sociais já são vigiadas pela Polícia Federal. Paulo, não sei se você já me acompanhava no X quando eu revelei isso. Quando teve a questão do Monark, que o Monark foi perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro deu uma decisão de que o Monark não poderia publicar fake news. Deu uma cautelar dizendo: o Monark não pode publicar fake news sobre risco de ser preso, multa, não sei o quê. E daí o Monark vai embora, e ninguém sabe o que é fake news nesse sentido da decisão, porque não foi ali colocado nada. Eu perguntei para o TSE depois, por acaso as redes, perguntei via lei de acesso à informação, por acaso as redes são monitoradas, as redes sociais são monitoradas, existe algum setor no TSE que está monitorando as redes? Porque o Monark não era investigado. Por isso que eu fiquei assim, eu fiquei surpreso. O Monark não era investigado nesse inquérito. E passou a ser, porque apareceu o nome dele lá no inquérito. Então eu perguntei: o Monark é investigado? Não. Aí veio a resposta, né, da TSE. Não existe nenhuma lista, não existe nada, nenhuma pessoa é investigada individualmente. O que existe são termos e não sei o que lá. Ok. Uma semana depois, um tempinho depois, surge a primeira vaza-toga, dizendo: não, o ministro Alexandre de Moraes mandava quem ele queria que fosse investigado direto para os assessores, dizendo: não, investiga o Rodrigo Constantino, esse post aqui do Rodrigo Constantino, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, investiga, vê se tem alguma coisa para tirar lá. Então, eu voltei, né? Voltei lá no TSE e perguntei: mas isso aqui? Cadê? Isso aqui foi... A imprensa está dizendo isso aqui, que existe uma lista de nomes, né, que é fornecida pelo próprio ministro. Não, veja bem, não é bem assim, não sei o quê, a gente não confirma, né, não sei o quê, aquela coisa bem vaselina. Então, num país que a gente tem redes sociais que são vigiadas pela Polícia Federal, né, e hoje em dia nós temos agentes que fazem isso. Um país em que o Tribunal Superior Eleitoral tem um núcleo lá de combate à desinformação que fica também monitorando as redes sociais para achar pessoas para colocar nesses inquéritos, é difícil, eu acho muito difícil da gente se colocar em um patamar só de democracia falha. Entendeu? Porque aí eles colocam democracia falha como se fosse Brasil, Argentina, não sei o quê, e bota mais ou menos todo mundo naquele balaio, bota uma nota assim bem próxima nesses rankings e tal, e o Brasil fica ali vamos dizer assim, numa posição bonita ali. Mas a gente tem que, na minha concepção, tá? A gente tem que cair nesses rankings. Porque a gente não pode mais encarar isso como normal. Um ministro da Suprema Corte, que nem o Gilmar, falar, no meio da imprensa, que não, eu falo com todo mundo da política, não sei o quê. Paulo, não sei se você lembra, durante as chuvas lá do Rio Grande do Sul, que teve aquelas chuvas lá, que, enfim, causou um dano inacreditável para o Rio Grande do Sul. Teve pessoas ali colocando críticas ao governo federal, à atuação do governo federal, e a SECOM do governo Lula pediu para a Polícia Federal para investigar essas pessoas. Tinha uma pessoa que disse assim: agora esses caminhões vão virar submarino, hein? Tipo, zoando, né? Zoando os caminhões do governo. Essa pessoa foi investigada. Tem uma pessoa no X que disse: o governo central fez uma crítica política. Um governo central é causa de atraso, não entrega as coisas, não sei o que lá. Essa pessoa foi investigada. Então, não é só... A gente tem que parar com essa ideia de que, não, quem são investigados é só o cara que fala assim: não, morte ao fulano, morte ao Beltrano. Não é. Não é só esse cara. Tem um cara que fala assim: o ministro Alexandre de Moraes, sei lá, não malha bem. Aí vai lá um policial federal: o que será que esse cara está falando? Vou lá investigar o perfil desse cara. O que esse cara está dizendo? Então, assim, não é possível que a gente considere isso como normal mais. Isso não é... Você não vê isso na Argentina. Você não vê isso no Chile. Então, a gente tem
tem que perder ponto nesses rankings. Não pode mais ser qualificado como uma democracia, ou somente uma democracia falha. Não, eu concordo 100%. Eu pergunto até em nome da audiência e em meu caso aqui, né? Eu falo do STF, a gente fez tantos episódios, vou botar tudo na nota aí para vocês que quiserem se aprofundar nos absurdos. O último que a gente tratou do STF foi o Vaza Toga 2, com o David Agape e com Eli Vieira, que eles vieram aqui e falaram todos os absurdos, quer dizer, todos não, porque não dá tempo de falar todos. Então eles falaram alguns dos absurdos ocorridos, né? E teve gente que foi indiciada porque criticou o PT em 2018, antes de qualquer tentativa, né, violenta, entre muitas aspas, aí, de abolição do Estado de Direito. Então, eu pergunto, quem é que está mais sob risco? É um influenciador de redes sociais, alguém que tem um canal que nem eu tenho aqui, ou é o cidadão médio que fez uma crítica lá, respondeu o Gilmar no Twitter, de algum absurdo que o Gilmar falou, ele foi lá e falou, vá, papai, aquele lugar, ministro. E aí, quem é que tem? Ambos estão sob risco, algum tá mais, eu tenho que parar de falar Todo do mundo, STF, Paulo. o que tu acha? Todo mundo. Todo mundo, Paulo. Todo mundo, sendo bem sincero. Todo mundo tem um risco de o ministro Gilmar Mendes acordar amanhã e pensar, gente, não gostei desse comentário aqui do Enio, não. Alexandre, por favor, pede para investigar o Enio, por favor. Vê o que ele está dizendo aí. Todo mundo está sujeito a isso. E é isso que me preocupa. E é isso que eu digo, que isso não pode ser aceitável, gente. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, o casal Mantovani, foi denunciado. Se não me engano, não sei se chegaram a ser denunciados. Acho que chegaram. Mas eles foram investigados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque supostamente xingaram o ministro Alexandre de Moraes de comunista. No aeroporto em Roma. Xingaram um ministro em Roma e foram investigados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O casal de Niterói xingou o ministro Gilmar Mendes em 2018, Paulo, em um voo de Lisboa para Madrid, e eles estão sendo investigados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Uhum. Então, não basta... Para quem não lembra, por exemplo, a situação, teve um caso de um advogado que estava no mesmo voo do ministro Lewandowski. Isso foi antes do Lewandowski virar ministro da Justiça. Mas ele se levantou e disse, ministro, é uma vergonha o Supremo Tribunal Federal. Você é uma vergonha, não sei o quê. Eu me envergonho do fato de ser brasileiro, ter a sua Suprema Corte, não sei o que e tal. O ministro virou para ele e falou assim, você quer ser preso? E aí mandou chamar a Polícia Federal. Então, hoje em dia, você não pode nem se manifestar. A gente teve, há pouco tempo atrás, pessoas que foram tentar se manifestar perto da casa do ministro Alexandre de Moraes, e rapidamente a segurança chega, tira o que você, sei lá, que você quer botar um balão, chega, tira o balão, chama a polícia. A gente teve, o ministro Alexandre de Moraes frequenta um clube em São Paulo, se não me engano é o Pinheiros, se não me engano, e nós tivemos notícias de que o ministro não estava presente, tinham duas pessoas conversando lá, e depois pode procurar isso no Google, não acredita em mim, joga no Google. Duas pessoas estavam conversando lá, deviam estar um pouco bêbados, alterados, mas começaram a falar sobre o ministro, começaram a xingar o ministro, né, o ministro Alexandre de Moraes. E, Paulo, simplesmente, um segurança do ministro Alexandre, que estava próximo, levou os dois para a delegacia. Os caras estavam conversando entre eles. Então, esse é o nível de preocupação que eu tenho com o Estado Democrático de Direito. Na minha concepção, isso é completamente inexistente. Essa possibilidade do ministro ter esse poder é absurda. Mas como é que a gente vai chamar, Paulo, um Estado Democrático de Direito onde o PGR foi indicado por esse ministro que tem esse tipo de conduta de utilizar o processo para atingir os adversários dele? O PGR foi indicado por ele. Os delegados, isso é bom que a gente deixe isso bem claro, os delegados desses inquéritos são indicados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então não é assim, a pessoa pensa assim, não, mas quem pediu essa cautelar aí, o ministro é inerte, quem pediu a cautelar foi o delegado da Polícia Federal. Mas quem indicou o delegado foi o ministro Alexandre de Moraes. Pô. Será que eles não conversam? Será que não? Até parece, né? Porque a juristocracia é isso, né? Eles mandam, mas eles têm que fazer de conta de que existe uma normalidade.
né? Porque fica chato eles de ofício ficar abrindo investigação no STF, porque o STF teoricamente é o juiz. Então eles têm que, bom, não, põe o policial federal, põe a Polícia Federal, daí vai lá a Polícia Federal, põe o PGR, põe isso, põe aquilo, né? E esses caras fazem o trabalho que eles querem fazer, né? Exatamente, Paulo, e é por isso que eu coloquei um artigo que eu fiz, um artigo acadêmico que eu fiz, que eu listei algumas estratégias do ministro Alexandre de Moraes, e uma delas é que ele encontra substitutos para o Ministério Público. Então, na época, quem fazia esse papel era o senador Randolfo Rodrigues. Durante o governo Bolsonaro, o senador Randolfo Rodrigues fazia petição para os inquéritos do Alexandre de Moraes, dia sim, dia também. Todo santo dia, acontecia alguma coisa, sei lá, o Bolsonaro, sei lá, dava bom dia, o Randolfo, não, investiga, cautelar, eu quero que prenda, sei lá, o Bolsonaro, pega o celular, não sei o que lá. Só que o que acontecia? O ministro pegava essa petição do Randolfo e abria vista para o PGR. Na época, Augusto Aras era o chefe da PGR e tinha a Lindora Araújo, que era, se não me engano, era subchefe lá da PGR. E o que eles faziam? Eles pegavam aquilo ali e falavam o que manda a lei, né? Diziam, ministro, esta pessoa não tem a menor legitimidade processual para pedir isso, para pedir alguma cautelar. É a mesma coisa que, Paulo, é a mesma coisa que a minha avó fazer uma petição para o ministro Alexandre de Moraes e falar, ministro, pega o celular do Paulo, por favor. Só que minha avó é a polícia, é Ministério Público? Não é. Ela não tem essa legitimidade processual, que seria o termo técnico, que são pessoas que têm esse poder, vamos colocar assim, essa prerrogativa de pedir cautelares. O Randolfo não tinha, então o PGR corretamente apontava, falava, Alexandre, não existe essa possibilidade do Randolfo fazer isso. Só que muitas vezes, pelo fato do Alexandre identificar no Augusto Aras um adversário, né, porque o Augusto Aras apresentava resistências ao Alexandre, o que o Alexandre fazia? Ele aceitava as petições do Randolfo. Então, vez ou outra, ele mandava investigar, aceitava as petições e assim, determinava as cautelares que o Randolfo queria, ainda que o Randolfo não tivesse nenhuma legitimidade processual, Paulo, para isso. Isso é perigosíssimo. Isso ocasionou, Paulo, que os inquéritos agora sejam uma farra do boi. Qualquer um vai lá, eu vou lá, peticiono. Ministro Alexandre de Moraes, o Paulo Costa, outro dia, disse que eu sou gordo. Investiga o Paulo por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E é isso que acontece. Paulo, para quem não lembra, o Flávio Dino, vejam bem, o Flávio Dino pediu para que o ministro Alexandre de Moraes, enquanto o Flávio Dino era ministro da Justiça, pediu para que o Alexandre de Moraes investigasse o Deltan Dallagnol, porque ele se sentiu ofendido. Ele queria que o Deltan fosse incluído num desses inquéritos aí das fake news, não sei o quê, porque o Deltan falou alguma coisa contra ele. Nada a ver com a investigação. Mas porque virou essa farra do boi, aí que você bem colocou, porque hoje em dia eles não querem, vamos dizer assim, colocar toda hora a cara deles ali, tem que ter uma pessoa para, vamos dizer assim, para ser a culpada, eles acabam aceitando essas petições. O pedido do Dino foi tão ridículo que o Alexandre rejeitou. Mas agora quem assumiu esse papel, Paulo, foi o Lindbergh Farias. O Lindbergh, que é o chefe do PT na Câmara dos Deputados, ele é o líder do governo na Câmara dos Deputados, ele faz petições dia sim, dia também nos inquéritos do Alexandre de Moraes. E essa última petição que ele fez, que ele pediu a prisão preventiva do Bolsonaro, o Gonê, e aí veja como é que as coisas são entrelaçadas. O Gonê, ao invés de fazer o papel dele, de falar, não, pô, que absurdo, o Lindbergh não tem legitimidade nenhuma para pedir isso. O Gonê aceitou a petição, disse, não, coloca a polícia lá, Alexandre, coloca a polícia lá na casa do Bolsonaro. E veja, Paulo, você não precisa ser fã do Bolsonaro para identificar essas ilegalidades. Você não precisa, só bolsonarista que diz isso. Não, meu filho. Pega lá, Código de Processo Penal, pega a Constituição, compara. Não é possível que você não veja isso. Não é possível. E aí entra, talvez, para mim, o segredo da questão de por que não é 100% das pessoas são a favor do impeachment do Moraes. Que tem umas... essa é a jogadinha que eles fazem, especialmente na mídia amiga, né? Eles jogam assim, não, isso aí são os bolsonaristas loucos, os bolsonaristas radicais, são eles que querem abolir o Estado e bababá, e portanto a nossa atuação é para proteger o Estado deles, é para proteger a institucionalidade deles, como se todos os críticos fossem o Bolsonaro e quem é bolsonarista, o que é uma vergonha, obviamente não é, todo mundo sabe que não é, só que
eu acho que eles conseguem enganar muito trouxa por aí, que vê lá a Globo News e fica, e cai no papinho deles, e não se manifesta de maneira contrária. Por quê? Porque o negócio é justamente a gente atacar o Bolsonaro. Então, se você está atacando o Bolsonaro, não tem problema. Eu não sei se tu travou ou tu tá me ouvindo. Estou te ouvindo agora. Voltar a me ouvir. Tá, voltou. Tipo, se é algo sempre ligado ao Bolsonaro, as pessoas vão lá e não tem problema. Não tem problema porque o Bolsonaro tentou golpe, tentou isso, tentou aquilo, portanto a gente não deve, não tem problema. Eu conversei até com um amigo meu que é social-democrata e estava falando do Brasil, Brasil muito legal e tal, tem uma vida boa aqui em Porto Alegre, bibibi. Eu falei, cara, eu faço autocensura toda semana no Tapa. Qualquer postagem que a gente faz no Tapa do Mãe Invisível passa por mim e eu valido ou não. E se dependendo do tom da crítica, eu nego, a gente não faz porque eu não quero me incomodar. Não posso nem falar o que eu realmente penso dessas pessoas. Eu e todo o Brasil, né? Então, assim, como é que tem gente que cai nesse papinho ainda? É só raiva do bolsonarismo, ou ele é também uma apatia de achar que não tem como mudar e eles fazem o que eles querem e tem que aceitar e buscar fugir do país? O que tu acha? Paulo, eu acho que existe hoje em dia realmente a pessoa que ela é a favor, ela Tá não dando uma liga travada. para as arbitrariedades que estão sendo cometidas. Está me ouvindo? Agora a sim, pessoa do governo Lula é um pouco mais fanática, assim, apresenta um grau de fanatismo avançado, ela não consegue mais criticar o ministro Alexandre de Moraes ou criticar o ministro Gilmar Mendes pelo fato de que eles apresentam esse nível de adesão ao governo. Ela simplesmente defende com unhas e dentes, independente do que seja. Uhum. Esse livro realmente é muito ruim, que não sei o que. Peraí que tá travando o nível bastante. Que a gente chegou hoje é o ridículo. Vamos ver? Tá travando bastante. Vamos ver, acho que tá voltando. Tá dando uma variada aí, daí ficou bem ilegível uma parte ali. Vamos ver se agora normalizou. Tá voltando a tua imagem normal? Acredito que sim. Pode falar. Vamos ver? Tá. Uhum. O que eu acredito que acontece hoje, Paulo, é que essas pessoas, né, que são mais ligadas ao governo, elas perderam a capacidade de... Porque talvez tenham até uma eventual não tá dando, Enio. Vai necessariamente levar... Peraí. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá travando todo o teu áudio, mas vamos ver. Antes deu aquela variada e voltou. Então, tu tá bem travado aqui. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quando falo, agora sim, acho que agora foi. Tá, manda a ficha agora. Toca a ficha. Tô te ouvindo perfeitamente. Essas pessoas, acho que elas acreditam que se elas criticarem o ministro Alexandre de Moraes ou, enfim, os processos, que isso vai gerar uma nulidade processual e que vai ter... então vai anular todos os processos do Bolsonaro, não sei o quê, papipipopó. Mas, assim, quando a pessoa pensa dessa forma, é porque ela já abandonou o Estado Democrático de fato, ela... Travou de novo. Que o processo... ela prefere, essa pessoa prefere... Deixa eu... Vou fazer o seguinte, Enio, você tá me ouvindo aí, segura que eu vou trocar de rede. Me dá 5 segundos, pessoal, que eu tenho outra rede aqui. Vamos ver se ela vai resolver. E agora? Vamos ver. Eu acho que é tu, Enio. A internet de Portugal não tá contribuindo. Eu acho que é a minha, mas eu vou também trocar de rede. Se tu tiver outra, seria uma boa. Pessoal, eu vou deixar aqui nas notas para o pessoal botar dossiemorais.com.br. Enquanto o Enio volta, eu vou só dar uma lida aqui, que ficou muito legal esse site. Parabéns aí aos organizadores.
né, eles listaram uma linha do tempo com todas as coisas que o Moraes e companhia vem fazendo. Já estamos em 83 entradas, né, de todas as ilegalidades cometidas pelo STF. Então, por exemplo, né, o último aqui de 83, do dia 5/8. Opa, voltou o N. Eu tava. Agora sim. Acho que tu tá no. Não tô te ouvindo ainda. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Agora, eu tava falando do pessoal da audiência aqui do dossiê Moraes, né? Então, a gente tá na entrada 83 já dele, e a última coisa da linha do tempo aqui tá dia 5/8. STF condena o homem que sentou na cadeira de Moraes há 17 anos e impõe 30 milhões de reais de multa, né? E eles botam até os... Cara, é inacreditável isso aqui. Isso aqui é um recado, né, Enio? O objetivo é um recado. Mas tu estava falando dos isentões quanto ao Moraes. Então, não é nem só os isentões, mas também os, entre aspas, garantistas que já abandonaram essa roupagem, já aderiram toda a atitude do ministro Alexandre, mas é preciso que as pessoas se atentem para uma coisa. Se uma pessoa, vamos dizer assim, aceita, se ela prefere aderir a todas essas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, porque ela tem medo de que isso gere alguma nulidade dos processos do Bolsonaro, do 8 de janeiro, de quem quer que seja, essa pessoa já não está mais no Estado Democrático de Direito. Ela já não apoia mais o Estado Democrático de Direito. Ela já não é mais uma democrata. Porque se essa pessoa tem consciência de que estão sendo cometidas ilegalidades e arbitrariedades, mas ela ainda assim, ela acha que aquilo ali é para o bem maior e não sei o quê, e que tem que condenar mesmo, que o fulano é culpado mesmo, e dane-se o processo, essa pessoa não está mais no Estado Democrático de Direito. E aí a gente tem que desmascarar essas pessoas, na minha opinião. Tá? E é por isso que eu tenho por isso que eu chamo para o debate alguns garantistas no X, no Twitter. Paulo, a gente teve há pouco tempo atrás um jurista, garantista, progressista famoso, que estava falando em pena de desterro, em pena de colocar essas pessoas como apátridas. Coisa que a Constituição proíbe, a legislação internacional proíbe, os acordos internacionais de direitos humanos proíbem, tudo. É uma ideia, assim, amalucada. Mas por que isso acontece? Porque essa pessoa já não está mais no espectro democrata. Você não precisa gostar do Bolsonaro você não precisa ser bolsonarista para identificar que existiram arbitrariedades no processo do Bolsonaro e das pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Se isso levar à anulação dos casos, quem tem que ser culpado não é o Bolsonaro, é o ministro Alexandre de Moraes. Entende, Paulo? É isso que tem que ser feito. Não, concordo, mas deixa eu fazer o teu advogado do diabo, né? Que muita gente do outro lado diz: olha, isso tudo não começou agora, isso tudo começou quando o Moro fez o que fez contra o Lula, né? E o MP junto ali junto com o juiz, combinando, né, fazendo acerto, né, o juiz era mais acusador do que juiz. E aí, não foi ali que começou a desandar a maionese do sistema jurídico brasileiro? Eu acho que isso é uma crítica que pode ser feita, Paulo. Assim, as pessoas podem ter esse argumento, vamos colocar assim. Tecnicamente, é difícil da gente entrar nesse pormenor, porque tiveram ali mensagens que, salvo engano, a Polícia Federal não validou, tá? Mensagens entre o Deltan, supostas mensagens entre o Deltan e o Moro, e que a Polícia Federal diz que não pode, que eu não poderia corroborar, vamos dizer assim, a integralidade daquelas mensagens. Então, tecnicamente, é difícil da gente aderir a essa tese. Mas vamos aderir ela politicamente. Vamos dizer que de fato começou ali. Vamos dizer. Qual é a diferença para hoje? O que isso muda? Hoje, nos debates que a gente tem sobre as legalidades dos atos do ministro Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, o que isso muda? Nada. Nada, não existe. A decisão do Moro lá atrás vai alterar alguma coisa? Tem algum impacto sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes hoje? O juiz lá de primeira instância, que já saiu da magistratura, a decisão dele tem algum impacto nas decisões do ministro Alexandre de Moraes hoje? Nenhuma. Então, ainda que a pessoa, vamos dizer, que seja mais ligada ao governo Lula e possa dizer: não, mas isso começou lá atrás, durante a Lava Jato, que não sei o que lá. Tá bem, meu filho, mas e hoje? E hoje?
Qual que é a ligação entre a Lava Jato, ligação técnica, entre a Lava Jato e o que está acontecendo hoje? É nenhuma. O que o Moro fez gerou jurisprudência para o Supremo Tribunal Federal? Não, pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal que anulou os atos do Moro. E aí você pode também perguntar, Paulo, para essa pessoa, se você viu que o Moro tinha algum nível de arbitrariedade por ele ter virado ministro do Bolsonaro, então você vai me desculpar, mas o ministro Ricardo Lewandowski fez exatamente a mesma coisa. Era ministro do Supremo Tribunal Federal, votou para anular condenações do Lula e depois virou, e é atualmente, o ministro da Justiça do Lula. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que desmascarar, assim, Eu não vou nem, Paulo, entrar nesse debate, porque, assim, é um debate político válido, né? Mas se a gente quiser se prender só na técnica, só nas questões técnicas do ministro Alexandre de Moraes, ele já não se sustenta. Aí você pode falar, não, mas aquela decisão X, Y, Z, não, aquela foi boa, não, tudo... Tá bem, mas nós temos, Paulo, 6 anos, centenas ou milhares, porque no 8 de janeiro já são mais de 1.000 pessoas, de decisões do ministro Alexandre de Moraes que podem ser escrutinadas. E eu duvido algum garantista, Paulo, duvido, sinceramente, se colocar um debate de falar, vamos escrutinar todas essas decisões para ver se houve alguma ilegalidade nesses processos? Eu duvido. Porque, Paulo, eu já conversei com advogados que integraram o inquérito lá das fake news e eles disseram não conseguia acessar os autos. Pedi e não veio a resposta. Que violação... Eu nunca vi violação maior à prerrogativa do advogado do que isso. O cara pedir para acessar o processo. Paulo, imagina você é processado e seu advogado não consegue acessar o processo, Paulo. E daí entra a OAB. A OAB, tu falou até já de uma citação do presidente da OAB reclamando disso, mas a OAB, de forma geral, está bem contida. Eles não têm se posicionado muito. Me parece que é meio que um dilema do prisioneiro, assim, da teoria dos jogos, porque todos os advogados, né, fora, enfim, gente que não advoga, eles todos têm processos que podem cair no STF em algum momento. E, portanto, todo mundo tem medo de ser prejudicado por ter um dia se manifestado contra. Ou seja, se tu vai passar a criticar alguma coisa do Moraes e companhia, sim, tá, eu não vou pegar mais nenhum caso, agora eu vou só fazer isso, porque eu não soube mais nada, que nem o Marcília faz, né? Eu achei que ser difícil para o Marcília advogar hoje em dia, sendo que ele é um dos maiores críticos do STF. Será que é isso que aconteceu? Ou a OAB também tem lado? E por que eles teriam lado? É isso, Paulo, você identificou. Você matou. Exatamente isso. A pessoa não quer se complicar no Supremo Tribunal Federal. Não quer. Quem se complica são os grandes juristas. O Celso Villardi, por exemplo. Que é o Celso Villardi, que é advogado do Bolsonaro agora, fala, não quer nem saber, porque ele já é muito renomado. Ele não precisa mais, vamos dizer assim, dessa validação de um ministro da Suprema Corte para estar lá. Ele não tem mais medo de perder caso lá. O cara já é grande. Entendeu? Agora um advogado, vamos dizer assim, mediano, ele vai ter receio de criticar o ministro Alexandre de Moraes publicamente. Eu, por exemplo, eu sou um advogado minúsculo, eu não tenho mais processos na Suprema Corte por razões óbvias. Né? Qualquer caso meu que caísse com o ministro Alexandre de Moraes ou com o ministro Gilmar Mendes, seria fatalmente... O cara ia botar fogo nos autos, né? Ia estar pedra sobre pedra. Agora, a OAB sofre de um movimento interessante, Paulo. É uma instituição que ela tem várias seccionais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, não sei o que, estaduais, né? Seccionais do Brasil inteiro já pediram para o Conselho Federal se manifestar sobre as arbitrariedades e ele não fala nada. O Conselho de São Paulo, o Conselho do Rio, o Conselho, acho que do Rio Grande do Sul, já disseram, não, gente, ó, arbitrariedade, ilegalidade, não sei o que, tal. E o presidente, o Beto Simonetti, fica lá. Não vou me manifestar e tal. Outro dia, quando ele foi reconduzido ao cargo, colocaram lá, não, é eleito crítico de Moraes à presidência do OAB. Eu falei, pô, então alguém deu golpe no Simonetti. Alguém deu golpe de Estado nele. Porque o cara já parabenizou o ministro Alexandre de Moraes por ser um grande defensor da advocacia, quando o próprio Roberto Simonetti já falou que o cara impediu os advogados de acessar os autos e aos clientes. E aos clientes, Paulo. Porque, desculpa falar assim, porque são várias arbitrariedades, a gente tem que
falar, né? Não tem jeito. Uhum. O Roberto Jefferson, para quem não lembra aquele episódio que ele metralhou uma viatura da Polícia Federal, que foi prender ele por causa de ofensas a Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, isso vários juristas disseram, tá? Não sou só eu. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que ele tivesse acesso até os advogados. Até os advogados. Aí foi aquilo, né? O Quiprocó, a OAB finalmente se levantou, né? Acordou, falou, ministro, também não é assim, né? Pô, vai proibir o cara de receber advogado e tal. Ah, não era os advogados, não, eram outros advogados que não tivessem procuração nos autos. Os advogados dele, ele pode sim, beleza. Então, você vê que a OAB, ela vai com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para ter suas prerrogativas respeitadas. Quando a OAB é a única instituição no Brasil que tem legitimidade para poder se levantar contra essas arbitrariedades de uma forma mais incisiva. Paulo, se o cara... Eu não consigo realmente entender o Simonetti nesse sentido. Se ele vê que tem advogado que está sofrendo violação das suas prerrogativas e ele precisa ir lá dar um ofíciozinho, falar, não é bem assim, não sei o quê, você não faz nada com esse cara, não faz nada com esse juiz que faz isso? Você por favor, vou fazer aqui uma notinha de repúdio? Pelo amor de Deus. Mas, bom, a pergunta é como é que foi reeleito, né? Se os advogados estão indignados, por que botaram o cara para ele continuar no cargo, né? Mas eu pergunto até sobre os outros membros da corte, né? Porque me parece que agora, com esse negócio da Magnitsky, esse negócio de perder os vistos, começou a ter... Bom, o Alexandre de Moraes começou a perder sorteio no sorteio de causa, né? Que é uma coisa incrível. Como é que o sorteio melhorou? Porque antes era só Moraes. E para quem não sabe, o UOL tentou fazer uma auditoria do sistema de sorteio do STF e foi negado pelo STF. Foi negado. Não pode... Não... Só as urnas são invioláveis. Né? A gente deve estar usando uma urna eletrônica lá para fazer a aleatoriedade dos processos. Mas eu te pergunto, será que há esperança de que começa a haver uma certa ruptura dentro da corte, de que tem ministros que querem ir para os Estados Unidos e que, portanto, não vão se indispor, né, a esse nível? Ou eles vão estar de mãos dadas até o fim? Olha, eu acho que tem um núcleo ali que que eu chamo de núcleo governista, tá? Que é o Gilmar, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, e o Toffoli acompanha, mas não é tão ligado. Mas esses quatro aqui, o que o governo botar lá, eles vão aprovar, no sentido do governo. E só que isso aí já são 4 ministros. Só aí já são 4. Se somar o Toffoli ainda, são 5. Então já quase a maioria. Veja aí o cenário que a gente tem. E aí quem tem para fazer o contraponto? André Mendonça, Carmen Lúcia, o Barroso, Nunes Marques, Fachin e... Estou esquecendo alguém. Algum ministro lá. O Fux. Desse núcleo ali, governista, eu não consigo ver eles largando a mão do ministro Alexandre de Moraes. Eu não consigo ver o Flávio Dino abandonando, eu não consigo ver o Gilmar abandonando, eu não consigo. Gilmar, então, o que o Moraes fizer, ele está lá junto. Já falou disso mais uma vez. Para mim é uma coisa inacreditável, mas tudo bem. Então, quem pode reverter esse quadro, essa situação, são os outros ministros. O Barroso, o Fux, o André Mendonça, o Nunes Marques, a Carmen Lúcia. São eles que podem modificar essa situação. Eles que podem fazer uma maioria, vamos dizer assim, pelo Estado Democrático de Direito. O problema é que o Barroso, pelo que a gente tem nas notícias aí, ele já está meio que querendo sair, já não está mais com essa vontade toda. O Nunes Marques nunca enfrentou ninguém ali, num bate de frente, tentou bater de frente numa reunião aí interna lá dele, foi atropelado pelo Gilmar, não teve apoio ali da corte. O único que eu vejo que tenta fazer alguma coisa é o ministro... como é que chama? Mendonça. Isso, o ministro André Mendonça, mas que é solitário ali. É solitário, mas é o único que tenta fazer o embate público ali. Mas, na minha concepção, a saída são esses outros ministros. Fazer algum tipo ali de combinação. Esses ministros se reunirem e encararem a dura realidade, né? Porque não é possível mais que o STF seja prejudicado, né? Milhões de pessoas agora o Banco do Brasil, os caras estão querendo sancionar o Banco do Brasil, perder não sei quantos
bilhões de valor de mercado, perder cliente, perder não sei o quê, porque o ministro Alexandre de Moraes, um cliente do banco não pode ficar sem a conta dele lá no Banco do Brasil. Pelo amor de Deus. Né? Aí, com todo respeito ao Banco do Brasil, mas entre eu e o ministro Alexandre de Moraes, por favor, tira o ministro Alexandre de Moraes e me mantenha como correntista lá, que eu não quero perder o meu dinheiro lá no banco. Né? Eu supondo que eu seja correntista do Banco do Brasil. Então, assim, os ministros têm que se atentar para isso, as consequências do que está acontecendo. Né? Você vê aí os bancos perderam não sei quantos bilhões de valor de mercado por causa da decisão do Dino. Não é possível que os ministros, algum banqueiro não bate lá na porta do Barroso e fala, Barroso, pô, tá brincando, cara? Olha só. Então é isso que tem que acontecer. Eu acho que tá... Eu, pessoalmente, assim, eu tô na minha análise, assim, quanto pior ficar agora, infelizmente, melhor. Porque tem que piorar mesmo para começar a ver rupturas nesses acordões aí de bastidores que a gente não está enxergando. Um deles, a própria Faria Lima. A gente fez um react na sexta passada, que bombou aqui no YouTube, e é porque era justamente falando sobre o divórcio começando a acontecer entre Faria Lima e STF. Né? Porque entre o banqueiro ter o banco dele e atender o Moraes, ele prefere o banco, né? Mas o Moraes certamente não aceita isso, né? E assim... o banco fica no meio do caminho entre, né, o discricionariedade e arbítrio de um ministro e seus ajudantes versus atender milhões de pessoas, né? Chega um ponto do ridículo que assim, tá, vamos parar por aqui, né? Deu, não abre a conta na cooperativa, ministro, vai ser atendido lá na cooperativa e para de encher o saco. Mas eu não sei se o Moraes não está acostumado a ouvir não, né? Então eu não sei também se ele vai tolerar. O que tu acha? Paulo, tu acha Desculpa, mas a gente tem que lembrar sempre, é um ministro que tem tamanha insegurança e tamanha assim, orgulho e senso de não poder ser derrotado, que ele mandou trocar uma sentença, porque ele tinha trocado o mais com S, M-A-S, por mais, M-A-I-S. Ele mandou trocar uma sentença no sistema do STF, porque as pessoas começaram a zoar o cara, falando, pô, errou, não sei o que e tal. Ele mandou trocar. Ele não aceita ser criticado, perder, ser assim, ridicularizado. Não aceita. Então, o que seria para ele ter que abrir conta numa cooperativa de crédito? Para ele seria humilhação máxima, né? Então, ele não quer se, entre aspas, render, não quer dar esse gosto, vamos dizer assim. E seria para a gente, pô, você abriu conta na cooperativa de crédito e o banco ficou tranquilo? Pô, é a melhor situação possível imaginável, não? Você faz o que você tem que fazer lá, abre sua conta lá na cooperativa e o banco fica preservado. Pô. Mas não pode. O ministro não pode perder, não pode ser contrariado, não pode ser derrotado. E é isso que a gente tem, né? Pois é. E a gente tem os presos políticos lá, né? Do 8 e do 9 de janeiro, que o 9 é o dia posterior, que foi muito bem explicado aqui pelo Ágape e pelo Eli Vieira, no Vaza Toga 2, sobre como eles, né, para quem não sabe, eles botaram num ônibus as pessoas que estavam lá protestando, na frente de um quartel, enfim, no acampamento, eles botaram o pessoal no ônibus para dizer que eles estavam levando eles embora e levaram eles todos para dentro para serem indiciados, né? E depois, como para achar razão para indiciar, eles ficaram olhando as redes sociais das pessoas, olharam os dados biométricos no TSE para ver quem eram aqueles indivíduos e a partir daí eles fizeram as denúncias baseadas em opiniões políticas na internet, pessoal. É nesse nível que chegou o negócio. Então, tem alguma esperança para essas pessoas de, agora, me ver, na anistia, porque realmente, né, devido ao processo legal, não existe, então, tudo que elas sofreram de arbitrariedades, já cumpriram sua pena, anistia. Qual é a chance de acontecer uma coisa desse tipo? Porque é uma coisa que a direita vem batendo no Congresso, né? A anistia, de fato, Paulo, ela tinha mais força um tempo atrás, antes dessa questão do Eduardo. Eu não sei como é que está lá no Congresso o clima para uma anistia. Há pouco tempo atrás, a mídia até denunciou que tinha ministro do STF que já estava admitindo a hipótese de anistia até ao Bolsonaro, em troca lá de aliviar as sanções, em troca dos Estados Unidos aliviarem as sanções e tal. Então, já estavam até admitindo isso. Então, a conversa chegou a este ponto. Só que, de fato, eu não conheço como está a situação lá do Congresso em matéria de pressão para a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Infelizmente, pelo que a gente pôde notar, teve uma traição lá dos partidos de centro com o PL, durante aquela obstrução que o PL fez lá na Câmara dos Deputados, né, de não deixar a sessão começar, etc.
Supostamente o que aconteceu foi que o Centrão tinha combinado de votar a anistia e a questão da retirada do foro por prerrogativa de função no STF, só que aí um tempo depois o Centrão voltou atrás e disse que não ia mais votar essas questões, então efetivamente traindo o PL. Então, hoje em dia, eu não sei em que pé que está isso. Mas seria, na minha concepção, devido ao que a gente já viu de arbitrariedade, lembrando aí que a gente tem até morador de rua que foi preso no 8 de janeiro, cara que não sabia nem o que era golpe de Estado, e, na minha concepção, é uma decisão política válida. Anistiar esse povo aí que foi o cara que pegou 17 anos de cadeia porque sentou na cadeira do Alexandre. Mas é. Temos aqui, Enio, os nossos apoiadores contribuem um pouco a mais com o nosso projeto, que podem enviar perguntas. A gente seleciona alguma delas para fazer para os nossos convidados. É a pergunta aqui do Leonardo S. Qual é a viabilidade prática no momento atual para se fazer uma nova Constituição? Não existe. Não existe. Porque os políticos não querem, isso não é uma demanda que está nas ruas, assim, que está na sociedade. Se eventualmente no futuro isso for de fato, começa a manifestação, 100 mil pessoas na Avenida Paulista, não sei o que e tal, aí já é um outro cenário. Mas hoje em dia, isso não existe essa demanda da sociedade. Não é que existe, não é que seja proibido, tá? Não é que o STF então vai barrear isso. Não vai. A questão é que não existe demanda da sociedade nesse sentido. A sociedade, vamos dizer assim, pela parte da direita, não conseguiu botar gente na rua para a anistia, assim, não conseguiu mobilizar milhões de pessoas pela anistia. Então, para você colocar uma nova constituinte é muito difícil, é muito difícil. Perfeito. Tem até uma outra pergunta aqui do Pablo Amado também. Uma nova Constituição poderia modificar as cláusulas pétreas da Constituição atual? Isso é um debate... Isso é uma briga de foice no escuro no debate constitucional, né? Porque tem gente que acredita que o poder constituinte originário ele não tem amarras, né, da última Constituição, então ele pode colocar o que ele quiser, e tem uma outra corrente que supõe que existe ali um mínimo de, vamos dizer assim, de segmento no poder constituinte originário, que seria uma Assembleia Constituinte, com a última Constituição, de modo que ele não poderia simplesmente, vamos dizer assim, derrubar essas cláusulas pétreas. Mas é um debate, tá? É um debate que existe na doutrina. Eu sou eu acho melhor o argumento de que o poder originário, o poder constituinte, não está amarrado por nada. Tá? Ele pode fazer a Constituição que ele quiser, independente do que sejam as outras Constituições passadas. Mas é uma divergência que existe lá no debate constitucional. Boa. Então a pergunta do Kozer. Enio, quando foi que os ministros começaram a deixar de ser puramente juízes para virarem influenciadores? Foi com Joaquim Barbosa no julgamento do Mensalão ou já vem de antes disso? O Joaquim Barbosa, ele ficou muito famoso na época do Mensalão, mas eu não sei se ele poderia ser enquadrado como um influenciador nesse sentido. As redes sociais eram muito incipientes, acho que nem tinha rede social na época do ministro Joaquim Barbosa, se não me engano, devia ter Orkut no máximo. Qual era o ano do Joaquim Barbosa? 2011, era 2008? Se não me engano. 2011? Depois, é porque a pessoa deve estar falando do julgamento do Mensalão. Né, que foi quando ele aparece lá, acho que é 2011, 2012. E, de fato, o ministro Joaquim Barbosa ele aparecia muito na mídia porque ele tinha um embate muito grande com quem? Com o ministro Ricardo Lewandowski, porque o ministro Ricardo Lewandowski ele era mais ligado ao governo, né? E o ministro Joaquim Barbosa queria condenar as pessoas do governo, então tinha sempre aquele embate de um contra o outro, mas era, Paulo, um debate ali puramente técnico. Técnico ali. Era de um dizendo, não, quadrilha tem que ser assim, quadrilha, a doutrina é isso aqui, e o outro dizendo, não, quadrilha eu entendo que XYZ. Não, corrupção, de acordo com o doutrinador tal, se qualifica assim, e o outro, não, porque a ciência... Era isso. Hoje em dia, o que a gente tem? Nós temos um ministro Gilmar Mendes dizendo, eu sou o interlocutor, e eu converso com todos na política. É isso. O cenário é completamente diferente nesse sentido. Então, hoje em dia, a TV Justiça já existia na época do Joaquim Barbosa, mas hoje em dia, não é nem com a TV Justiça, mas com as redes sociais e com a valorização dos ministros como atores políticos, como que a gente conversou aqui com a Globo News pedindo off toda hora, as pessoas elevaram esses ministros ao status de influenciadores. Sim.
Sim. E tem duas perguntas que são similares aqui, até era uma que eu queria perguntar no final para a gente encerrar, mas eu vou resumir aqui. Tem a do Souza, que é, vamos viver mais 15, 20 anos com Xandão, Dino, Zanin, Toffoli e outros no STF. Como sair da juristocracia se o Senado está no jogo deles? Né? E a mesma pergunta nesse sentido do Antônio Luiz Calmon Filho. Ele pergunta, né? Ele põe a frase de Gilmar Mendes, ministro do STF: todos sabem que eu converso com todos os lados da política, fecha aspas. O que fazer? O que nós, brasileiros médios, podemos fazer para sobreviver, né? Porque é desesperador mesmo a situação. Na minha concepção, Paulo, a única saída é mudar o cenário do Senado Federal. É isso. Ponto. Não tem outra saída imediata. A gente pode brigar por mudanças na lei do impeachment. Pode ser feito. Mas qual é o cenário de uma mudança na lei do impeachment que não passe por uma análise do Supremo Tribunal Federal? É muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer é, em 2026, ver o candidato, se você quer isso, tá, gente? Isso aí numa concepção de que você quer afastar um ministro que comete algum tipo de arbitrariedade, tá? É olhar os candidatos ao Senado e ver qual que é ali que se manifestou já contra essas arbitrariedades. Qual é ali que está prometendo impeachment de ministro da STF? É nesse aqui? Então é nesse. É nesse que eu vou votar. Ah, mas ele, sei lá, é flamenguista, eu sou vascaíno. Pô, meu irmão, não interessa. Coloca o seu objetivo, tirar o Gilmar. Seu objetivo é esse, meu amigo. Então, foca naquele candidato. É isso, foca naquele candidato, foca naquele partido e tem que escolher bem. Você tem que pesquisar o cara no nível, Paulo, de você tentar descobrir se o cara não tem algum podre. Porque o cara pode falar assim, não, porque eu vou tirar o ministro fulano, vou tirar o ministro Beltrano, não sei o que lá. Aí chega na hora que o cara é eleito, bate uma investigação na Polícia Federal e o cara tem podre, o cara vai ser julgado pelo STF, na hora o cara, entra num silêncio sepulcral e nunca mais fala de impeachment. Então tem que pesquisar bem os candidatos. Pesquisar bem. Tá, beleza, mas vamos lá. A gente está num estado policialesco aqui tão ridículo que eu me pergunto, olha, mesmo que o cara não tenha nada de podre, como é que tu vai saber que tem mesmo, né? Olha o que a Polícia Federal faz contra o cidadão médio. Será que eles não vão fazer a mesma coisa contra um cara que é eleito lá, não tem nada, mas eles, não, olha aqui, ó, achei tal coisa, achei isso, achei aquilo, né? Porque é muito fácil fazer uma denúncia, lança para a mídia reproduzir de forma, né, sem crítica, e aí é muito preocupante, porque até uma pergunta final aqui do Quero Café, que é assim, tá, mas digamos a gente elege um Senado com maioria de direita propondo impeachment, como é que a gente garante que a gente não caia de novo nessa mesma situação daqui a algum tempo? Né, de o Senado e o Congresso, de forma geral, serem subjugados pela Corte do STF. É com essa maioria, Paulo. É com essa maioria. Com essa maioria, vamos dizer assim, unida. Porque uma coisa é você colocar... Por exemplo, nós tivemos agora um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes com 41 assinaturas. 41 assinaturas. Maioria no Senado Federal. Isso nunca tinha acontecido na história. Aí o Colombo foi e sentou em cima, montou em cima do pedido, não vai sair. Aí o Colombo chegou a dizer que não sai nem se tivesse 81 assinaturas, que é uma maluquice, que aí ele próprio teria assinado o pedido. Né? Mas agora, coloque um cenário de, sei lá, 60 senadores assinando. Não tem como segurar isso, gente. Não tem como, cara, segurar isso. Até porque, se vocês elegerem, vamos dizer, 54, 60 senadores de oposição ferrenha, o Alcolumbre não vai se reeleger acho que ele nem pode se reeleger, mas ele não vai colocar o candidato dele para ser o próximo. Entendeu? Vai ser eleito o candidato dessa posição. Então importa sim a maioria. Porque o Alcolumbre, gente, ele janta semana sim, semana não com o ministro Alexandre de Moraes. É o que a imprensa disse. A Daniela Lima, da Globo News, já disse isso. Se não me engano, outras fontes também na Globo também já disseram isso. Então, com o presidente da Corte, com o presidente do Senado, que encontra ali uma base oposicionista fragmentada, o PL tem, sei lá, pouquíssimos senadores, tem poucos senadores, aí o Centrão conseguiu somar para poder assinar isso daí e tal, mas não está com aquela coisa unida, o cara deixa para lá, não sei o que e tal. Outra coisa é com uma maioria completamente, vamos dizer assim,
livre dos grilhões de um possível processo verídico do Supremo Tribunal Federal, que realmente o cara, né, cometeu alguma ilegalidade, e que quer sim mudar esse cenário, que não aceita a passada de pano, não aceita a pacificação. É um cenário completamente diferente, gente. Completamente. Aí você consegue eleger presidente do Senado. Se você não conseguir eleger presidente do Senado, você consegue, pelo menos, que o cara se comprometa a votar um impeachment, um pedido de impeachment. Precisa nem ser, eu quero tirar o Gilmar, o Alexandre, o Dino, sei lá quem, blá, blá, blá. Não. No pior dos casos nesse cenário, não, vamos tirar só o fulano. Entendeu? Vota e tira só o fulano. É nesse cenário. Mas não tem como fazer isso, Paulo, se não tiver senador lá, né? Aí fica difícil. Já está assim. Ainda sem senador lá, aí mesmo que não anda. Não, boa. Então aí, pessoal, 2026 está aí, você já escolheu o seu candidato a Senado, vá atrás, ajude um senador a ser eleito na sua comunidade aí, porque é o que a gente precisa mesmo. Concordo. Enio, muito legal, muito obrigado pelo papo, e eu vou deixar aqui a recomendação para que vocês sigam o Enio no @EnioViterbo, seja no Twitter, seja no Instagram, vale muito a pena. Enio, eu vou te pedir dica de livro e considerações finais, por favor. Tá. Gente, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Paulo, sem palavras de agradecimento assim, por esse convite, papo muito bom, muito gostoso. Realmente uma oportunidade muito boa. Tá? Não sei se eu posso fazer um agradecimento, queria agradecer primeiro ao canal, né, pelo convite, segundo ao próprio Deltan, né, porque é uma pessoa que eu tenho contato, por ele ter me colocado em evidência, né, para poder estar aqui com vocês hoje. Se eu estou aqui, né, fazendo esse trabalho, também teve uma influência do Deltan. A deputada também, Júlia Zanata, também me ajudou nesse sentido de promulgar a palavra, vamos dizer assim, do lawfare contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Quer dizer, o lawfare do ministro Alexandre de Moraes, então também fazer um agradecimento. Quem puder me seguir lá no X, seguir no Instagram, YouTube, tudo, @NViterbo, tá? E queria deixar para vocês uma recomendação de um livro, que é essa biografia aqui do Salazar, que foi chefe na ditadura portuguesa, de 1933, se não me engano, até 68, se não me engano, e que é uma biografia ótima, um livro muito bom para quem quer entender a história de Portugal, né, recente, a ditadura do Estado Novo. É um livro muito legal, muito bom, vende aí no Brasil, na editora Leia. Nunca conheci o autor, tá? Não tenho amarra nenhuma com essa editora, mas é porque é um livro, de fato, muito bom, e apesar do calhamaço, pelo menos quando eu comprei, era um livro muito barato. Na época foi R$30. Então, assim, era um bom livro, gente. Recomendo. Que legal. Muito bem. Enio, muito obrigado e até uma próxima. Até, gente. Valeu. Muito bem, pessoal. A gente vai agora fazer o tchau. Então, eu quero agradecer a audiência de vocês. Se vocês gostaram do episódio, eu peço que vocês compartilhem o canal, curtam. E se vocês gostam de liberdade, vocês têm que participar da comunidade do Tapa, onde a gente interage com vários nossos apoiadores ao longo da semana e a gente conversa sobre esses temas que estão acontecendo no Brasil, assim como muitas outras coisas, de desenvolvimento pessoal a Bitcoin e finanças. Fica a dica, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br/comunidade, lá vocês vão ter a opção de apoiar o projeto, é baratinho, e mesmo que não queiram participar da nossa comunidade, vocês podem contribuir com o projeto. A gente vai usar o dinheiro para espalhar liberdade para o Brasil, algo que é muito necessário. Agradeço o tempo de vocês e até a próxima.